Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer 5 estratégias para vocês garantirem uma nota máxima na discursiva. São estratégias para vocês realmente gabaritarem essa prova. Além disso, nós vamos corrigir, dentro dessas estratégias, nós vamos corrigir a discursiva que aconteceu para a última prova do cargo de especialista de regulação de saúde suplementar da ANS. Esse cargo, ele está confirmado no CNU, e vai estar presente no bloco 2, que é o bloco das agências reguladoras e infraestrutura. E ele está contando com 35 vagas. A remuneração desse cargo é de apenas R$ 16.413, isso sem falar no auxílio alimentação de mais de R$ 600. Então, eu acho que já está muito bom, né, para começar. Para mim, já estaria ótimo. Bom, vou colocar o nosso slide na tela para a gente iniciar falando um pouco sobre essas estratégias e sobre a nota da discursiva. E falando então do concurso unificado, nós já passamos aí pela remuneração, pela quantidade de vagas, já comentei isso aqui com vocês. E a discursiva fará toda a diferença na sua aprovação. Acho que isso vocês já estão cansados de ouvir a gente repetir. Mas é porque, de fato, essa etapa ela vai ser decisiva. Muitos candidatos eles ficam apenas focados na prova objetiva. E você que obtiver uma nota boa na objetiva e conseguir gabaritar a discursiva ou chegar muito próximo de gabaritar essa discursiva, você vai alavancar na frente de muita gente que não se preparou para essa etapa. Claro que a gente está numa situação de pré-edital, com banca definida, mas e algumas pontuações podem sofrer modificação depois da publicação desse edital. Mas mesmo assim a gente consegue imaginar o cenário que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, vamos imaginar o cenário na tela do slide que vocês estão aí acompanhando, a situação em que a prova objetiva vale 100 pontos e a prova discursiva vale 50 pontos. Há concursos, inclusive, que a discursiva chega a valer a mesma coisa da prova objetiva. Agora, vamos considerar a hipótese de um ponto de corte de 75% da prova. Se a gente imaginar uma situação em que você obteve 75 pontos dos 100 da prova objetiva e que na discursiva você se aproximou dos 50 pontos, ou seja, você praticamente gabaritou mesmo a prova discursiva, esses 50 pontos, se a gente fizer esse cálculo aqui, eles vão corresponder a 40% da sua pontuação. Gente, é como a gente acabou de comentar, né? É muita coisa, é uma diferença muito grande. Vocês sabem que às vezes um ponto ali num concurso já te coloca na frente de muita gente. Agora você imagine 40% da sua nota. É bastante, né? E aí eu acho que já deu para vocês ficarem convencidos da importância da discursiva para o CNU. Tá? Eu vou colocar agora o slide para a gente começar a ver as estratégias, as 5 estratégias que podem te auxiliar a obter uma nota máxima na discursiva. Vocês já devem ter visto algumas questões discursivas que explicitam, além da temática, então além do tema central, os tópicos, os aspectos que vocês devem abordar na sua discursiva. Nesses casos, a maioria da pontuação ela vai estar relacionada ao desenvolvimento consistente, bem elaborado, a resposta bem embasada desses tópicos que foram solicitados, esses aspectos que foram solicitados. A gente sabe que quem vai organizar o CNU será a SESGran-Rio. E quais são os critérios que a SESGran-Rio leva em consideração? Quais são os critérios que ela vai avaliar no texto de vocês? O primeiro critério, que tem um peso muito importante, é o critério de adequação ao tema proposto. É você evitar fugir desse tema, você conseguir responder aqueles tópicos, aqueles aspectos que foram solicitados de você. O segundo é a adequação ao tipo de texto que foi solicitado. Esse texto ele é um texto dissertativo expositivo, ou ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, ficar atento ao tipo de texto que foi solicitado. O terceiro é o emprego apropriado de mecanismos de coesão, de elementos de ligação. O seu texto ele ter ideias que se conectam. O quarto ponto é a capacidade de selecionar, de organizar, de relacionar de forma coerente os seus argumentos. E o último ponto é com relação ao domínio da modalidade escrita na norma padrão. Então, vocês estarem atentos à ortografia, à morfologia, evitar realmente erros gramaticais, com relação também à regência, à concordância.
Então, são esses os principais aspectos que a SES Gran Rio irá avaliar no texto de vocês. E existem também algumas dicas que são bem importantes para vocês não zerarem a prova discursiva. A primeira dica para você fugir do zero é ter cuidado em atender ao tema proposto, né? Como deu para perceber na tabela, 30% da nota vai ser com relação à adequação ao tema proposto, então vocês devem atender ao tema, atender aos aspectos que foram solicitados. Vocês devem evitar fugir do tipo do texto, do tipo dissertativo argumentativo, por exemplo. Não pode, em maneira nenhuma, assinar a sua prova discursiva ou apresentar qualquer sinal, qualquer aspecto que possibilite a identificação do candidato. E, além disso, essa prova ela não deve ser respondida em lápis, nem que seja uma parte dela, nem em sua totalidade, muito menos. Tá? Então, são esses pontos que vocês devem ficar atentos para evitar, para fugir da nota zero. Então, primeira estratégia, conhecer os critérios da banca, conhecer quais são os critérios que vão ser avaliados pela SES Gran Rio. Vamos seguir agora para a nossa segunda estratégia. E nessa segunda estratégia, eu queria falar com vocês sobre a produção de textos impessoais. Muito cuidado na produção dos textos para produzi-los de forma impessoal. E aí fica aquela dúvida, né, Nicole, como é que eu vou escrever de forma impessoal e, ao mesmo tempo, produzir um texto que seja dissertativo ou argumentativo? Vocês podem utilizar, por exemplo, estratégias como o sujeito indeterminado, o sujeito no verbo infinitivo, o agente oculto, a voz passiva ou o sujeito inanimado. Vou deixar aí na tela, vou abrir o slide para a gente ver um exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós trabalhamos com o sujeito indeterminado. Agora vejam esse outro exemplo. A Agência Nacional de Saúde foi monitorada de perto pelas autoridades devido a recentes alterações. Aqui, nesse caso, eu trabalhei com a minha voz passiva. Então, resumo da nossa segunda estratégia. Vocês devem evitar utilizar, por exemplo, os pronomes da primeira pessoa, como eu, como nós, e da segunda pessoa, o tu, o você, e trabalhar o seu texto de forma impessoal. E isso não significa que você não deve utilizar argumentos. Você deve sim utilizar os argumentos, embasar bem o seu texto. E como que você vai fazer isso de forma impessoal? Através dessas estratégias que nós acabamos de ver, da voz passiva, do sujeito indeterminado, do agente oculto. Vamos seguir para a nossa terceira estratégia. E a nossa terceira estratégia, ela é a respeito da estruturação dos parágrafos. Na discursiva, vocês podem estruturar os parágrafos de que forma? Na primeira parte, vocês devem apresentar o aspecto. Então, vocês podem iniciar o parágrafo deixando claro para o corretor, para o examinador, qual aspecto que vocês vão tratar naquele parágrafo. Na seguida, vocês vão, na sequência, trazer o seu argumento, né? É a parte em que você vai responder aquilo que foi solicitado naquele aspecto. E, por fim, vocês vão fazer o encerramento. Essa parte do encerramento, ele é análogo a uma conclusão e ele não é obrigatório. Corresponde ao fechamento daquele aspecto. Mas aí vocês fazem se vocês quiserem, se houver espaço para isso. O mais importante aqui é vocês apresentarem o aspecto que vocês estão tratando e trazerem bons argumentos para o texto. Lembrando sempre de conectar os seus argumentos através de elementos de ligação. Que elementos de ligação podem ser esses? Podem ser pronomes relativos, podem ser pronomes demonstrativos, conjunções. Vai ficar mais fácil através do exemplo que eu vou dar na sequência. Então, vamos imaginar que o aspecto que ele pediu para vocês abordarem seria qual é a função da ANS. E aí você vem falando, né, para responder a esse aspecto. A ANS, ela apresenta como funções. Então, você já disse aqui para o corretor, olha, eu vou abordar o aspecto que você me perguntou, tratando sobre as funções. E vem utilizando os seus argumentos, falando que é o estabelecimento de normas e diretrizes para o funcionamento dos planos de saúde, que ela também trata do monitoramento e da fiscalização, e vai abordando. Para os seus períodos não ficarem extremamente extensos
cansativos, em que a pessoa perde o foco daquilo que você está tratando, você deve utilizar os elementos que a gente acabou de falar, que são os elementos de ligação. Então, aqui eu coloquei além disso e segui abordando o aspecto que foi solicitado. Então, até o momento, nós passamos por 3 estratégias. Primeiro, nós vimos os critérios que vão ser avaliados pela SESGRAN-Rio, conhecemos bem como que vão ser os critérios adotados pela banca. Depois, nós falamos da impessoalidade nos textos de vocês. E agora, nós falamos da estruturação dos parágrafos. Nós vamos seguir para a nossa 4ª estratégia, que já vai tratar a respeito da correção da última prova da ANS para o especialista de regulação. Essa prova, ela trouxe aqui o tema central e ela trouxe 3 aspectos que foram solicitados que vocês respondessem. E a gente vai ver aqui como que nós estruturamos os nossos parágrafos para atender a cada um também desses aspectos. No nosso primeiro parágrafo, nós apresentamos uma introdução. A ideia dessa introdução é apresentar a tese e antecipar os argumentos que vão ser desenvolvidos nos próximos parágrafos. Então, é mostrar para o examinador sobre o que você vai tratar, como uma espécie de um spoiler mesmo, o que é que virá adiante na sua discursiva, do que é que você vai tratar. Então, com base na nossa legenda de cores, vocês vão perceber que nós vamos apontar a tese, nós vamos trazer qual assunto que nós vamos tratar e também apresentar os aspectos. Claro que isso será feito através do quê? Para trazer coesão? Através dos elementos de ligação. Então, o que é que nós colocamos no primeiro parágrafo? Que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela desempenha um papel vital na regulação e no aperfeiçoamento dos serviços de saúde suplementar no Brasil. Lembrando que, se você quiser utilizar siglas, formas de abreviar aquele termo, vocês devem primeiro falar o termo completo, tá? Então, apresentar primeiro. Então, agora que eu já falei que quando eu apresentar a ANS, eu estou tratando da Agência Nacional de Saúde. Isso é um ponto que eu chamo a atenção de vocês. Seguindo aqui com o nosso assunto, nós falamos. A essencialidade da ANS se manifesta de maneira diversa, refletindo a sua capacidade de atender a demandas de curto, médio e longo prazo, que foi aquilo que ele pediu lá nos aspectos. Nesse sentido, então, aqui nós trouxemos o elemento de ligação para fazer uma quebra, né, entre um período e outro e mostrar coesão no texto. Faz-se importante analisar a atuação singular da ANS, com foco em resultados imediatos, também a sua atuação no médio prazo e, por último, outro elemento de ligação, e aqui nós já estamos tratando dos aspectos. Vou voltar na tela para vocês perceberem, tá? Porque no primeiro aspecto ele pediu sobre resultados de prazo imediato, no segundo de médio prazo e no terceiro de longo prazo. Então, eu trouxe aqui quais são os aspectos que eu vou tratar no meu texto. E por último, a atuação cotidiana no planejamento de alcançar resultados a longo prazo. Então, resumo, essa nossa introdução, esse nosso primeiro parágrafo, ele teve como objetivo apresentar a tese para o examinador, para o corretor e antecipar também quais vão ser os argumentos que vão ser desenvolvidos nos próximos parágrafos. Seguindo para o nosso segundo parágrafo, agora nós vamos atender ao primeiro aspecto que foi solicitado no enunciado, que tratava sobre a atuação singular da ANS com vistas à obtenção de resultados imediatos. Quando a gente fala de ações da ANS de resultados imediatos, de prazo imediato, um exemplo muito bom que nós podemos citar são as ações de monitoramento, as ações de fiscalização rigorosa que ele exerce sobre as operadoras dos planos de saúde. E foi isso que nós abordamos aqui no nosso segundo parágrafo. Lembrando que, a partir de agora, eu vou citar para o examinador qual aspecto que eu vou tratar no meu parágrafo, naquele meu texto. Então, eu vim falando, a atuação singular da ANS com vistas à obtenção de resultado de prazo imediato é exemplificada por suas ações específicas e imediatas, como a fiscalização rigorosa das operadoras de saúde, a garantia da qualidade e da acessibilidade dos planos e a promoção da transparência no setor. Essas são ações que impactam imediatamente
na população, no cidadão e no atendimento dele pelos planos de saúde. Essas medidas aqui eu já utilizei novamente um elemento de ligação. Eu fiz uso de um pronome demonstrativo para retomar a ideia anterior, para trazer coesão ao meu texto. Então, essas medidas que eu falei atrás, como a criação de indicadores de qualidade e o incentivo à inovação, demonstram a atuação única da ANS em assegurar a conformidade com as normativas e a proteção dos consumidores, aspectos fundamentais para a saúde suplementar no país. Mas antes da gente seguir para o nosso terceiro parágrafo, eu quero falar com você que está assistindo esse vídeo até o momento. Isso significa que esse material, que esse conteúdo, ele está sendo útil para você. Então eu quero te convidar a curtir o nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal e também a baixar o nosso e-book gratuito. Esse e-book ele está repleto de estratégias e ele vai estar disponível na descrição desse vídeo. Então vamos voltar para a gente seguir para o nosso terceiro parágrafo. E nesse nosso terceiro parágrafo, nós vamos atender ao segundo aspecto, no qual o examinador ele solicitou de vocês que vocês tratassem a respeito da atuação rotineira da ANS com o objetivo de resultados de médio prazo. Então, falamos dos resultados imediatos e agora nós vamos falar do resultado de médio prazo. Quando a gente fala em ações da ANS de médio prazo, nós podemos citar como exemplos as resoluções normativas que a ANS emite para regular aspectos específicos do setor de saúde suplementar. E ela busca atualizar essas normativas rotineiramente, continuamente, para se adaptar às mudanças do setor. E foi isso que a gente abordou nesse nosso segundo aspecto, nesse nosso terceiro parágrafo. Aqui, eu venho mostrando para o corretor qual é o aspecto que eu vou tratar. Então, eu falo para ele, olha, eu estou tratando agora do meu segundo aspecto, que fala do médio prazo. E aí eu falo, em termos de resultados de médio prazo, a ANS ela atua rotineiramente para fortalecer a regulação do setor. Então, eu apresentei o aspecto e segui trazendo meus argumentos. Aqui, eu já utilizei um elemento de ligação, que foi um pronome demonstrativo, e eu venho continuando com o meu argumento. Isso inclui o desenvolvimento de normativas e a atualização constante para adaptar-se às mudanças do setor de saúde suplementar. Além disso, então, mais uma vez, eu utilizando elementos de ligação no meu texto, a ANS ela trabalha para aumentar a transparência, fortalecer a proteção do consumidor, aspectos que contribuem para a sustentabilidade e eficiência a médio prazo, que foi o que ele me solicitou, do sistema de saúde suplementar brasileiro. Então, se quando eu falei lá sobre os resultados de médio prazo, sobre os resultados de prazo imediato, eu abordei as questões da fiscalização que a ANS exerce, agora no médio prazo, eu vou utilizar como argumento as normativas que ela emite. E assim a gente fecha esse terceiro parágrafo, respondi ao segundo aspecto e agora eu vou seguir para o quarto parágrafo para atender ao terceiro aspecto, em que ela já pede resultados de longo prazo. E quando a gente fala da atuação da ANS voltada para ações de longo prazo, são aquelas que demandam um tempo maior e são voltadas para uma visão mais estratégica. Então, nós podemos citar como exemplo a atenção à saúde mental com a implementação de políticas para ampliar a cobertura de serviços relacionados com a saúde mental, a promoção de iniciativas de conscientização sobre essa saúde, sobre a importância da saúde mental. E outra atuação de longo prazo é a questão do combate à fraude, o combate ao abuso, intensificação de esforços para combater essas fraudes e esses abusos no setor, protegendo o direito do consumidor. Então, foram esses pontos que eu abordei no quarto parágrafo para responder esse terceiro aspecto. E aí nós falamos, no que diz respeito à obtenção de resultados de longo prazo, então apresentei qual vai ser o aspecto que eu vou tratar agora. A ANS ela emprega uma visão estratégica, implementando políticas para ampliar a cobertura de serviços relacionados à saúde mental e fomentando programas de prevenção de doenças. Essas ações, então, outro elemento de ligação, juntamente com o combate a fraudes e abusos, que foi o outro argumento que eu utilizei. Então, falei no primeiro argumento da saúde mental, agora eu quero falar da fraude e abuso, do combate à fraude e abuso.
E a intermediação de conflitos reflete o compromisso da ANS em garantir a sustentabilidade a longo prazo do setor, melhorando continuamente a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde. Então, vocês percebem que no meu primeiro aspecto, falando de resultados de prazo imediato, eu tratei a respeito da fiscalização. Nos de médio prazo, nós abordamos sobre os normativos que a ANS emite e nas atuações de longo prazo, nós abordamos atuações relacionadas à saúde mental e também no combate a fraudes e abusos nesse setor. Vou seguir agora para o meu quinto parágrafo, que é um parágrafo de conclusão, em que a gente vai reafirmar aquela tese que nós tratamos lá no início, na introdução, e também fazer uma síntese dos encaminhamentos, do desenvolvimento, dos argumentos, dos assuntos que nós abordamos nessa discursiva. Então, eu venho aqui no meu texto. Em síntese, eu vou trazer um elemento de ligação aqui para indicar a conclusão das minhas ideias. A ANS ela é uma peça-chave na regulação e no aperfeiçoamento dos serviços de saúde suplementar. Então, aqui, nós reafirmamos aquela tese que foi tratada desde a introdução. Sua atuação singular em resultados imediatos, rotina de trabalho voltada para o médio prazo e estratégias de longo prazo demonstram uma abordagem abrangente e eficaz. Então, apresentamos quais foram os aspectos que foram solicitados, atuações de prazo imediato, de médio prazo e de longo prazo, e que foram desenvolvidas ao longo do nosso texto. Seguindo, eu falo, seja garantindo a qualidade e a acessibilidade dos planos de saúde, adaptando-se às mudanças do setor ou promovendo a saúde mental e a prevenção de doenças. Percebem que aqui a gente fez um resumo do que nós abordamos? A ANS ela prova sua importância incontestável para a saúde suplementar brasileira. Fechamos novamente tratando a respeito da tese e da síntese do que foi abordado ao longo dos nossos desenvolvimentos, ao longo do nosso segundo, terceiro e quarto parágrafo. Conseguimos, então, responder à última prova discursiva da ANS para o cargo de especialista de regulação. No primeiro parágrafo, nós fizemos uma introdução sobre o tema, sobre a tese que seria abordada. No segundo parágrafo, no terceiro e no quarto, nós trouxemos resposta aos aspectos que foram solicitados, indicando sempre para o examinador qual é o aspecto que você vai responder. E no nosso quinto parágrafo, nós trouxemos uma conclusão, reafirmando aquela tese que foi tratada lá na introdução e também fazendo um resumo geral sobre o que foi tratado nos meus parágrafos de desenvolvimento. E aí, se você percebeu ao longo desse nosso vídeo e ao longo da sua preparação que você precisa de um reforço mais efetivo para a prova discursiva, para você sair muito bem na prova discursiva do seu cargo, nós convidamos você a conhecer o nosso preparatório completo de discursivas, que são específicos para cada cargo, e eles vão contar com ferramentas como discussão de critérios da SES Gran Rio, que é a nossa banca examinadora. Nós vamos ter diversas apostas para a discursiva do CNU. Vocês vão ter direito à atualização pós-edital, obviamente. Vocês vão ver mais estratégias, além da que a gente já viu nesse vídeo de hoje, para a estruturação dos parágrafos. Vamos conhecer com detalhes quais são aqueles critérios que o examinador vai buscar no seu texto. Vamos ter exemplos sempre contextualizados com o seu cargo, tá? Vocês vão entender quais são as palavras-chave, quais são os articuladores do discurso para aumentar a sua nota. Como conseguir também uma nota melhor quando não se sabe muito sobre aquele assunto cobrado, quando a gente é pego de surpresa sobre o tema da discursiva. Como é que você pode se sair nessa situação? E, além disso, vamos ter dezenas de questões anteriores de diversas bancas, dezenas de questões inéditas voltadas para o seu cargo e videoaulas sobre todas as estratégias de resolução de questões. E assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje com as estratégias e com a correção da última prova da ANS. E não esqueçam, tá, de deixar o like no vídeo, de se inscrever aqui no canal. Além dessa correção, vocês vão ver diversas outras correções dos mais variados assuntos para outros cargos também. E lembrem-se, como eu já falei, de baixar o nosso e-book gratuito com diversas estratégias para vocês gabaritarem essa discursiva e garantir uma vaga no CNU.